Ciência e Cidadania, esta série de entrevistas tem hoje a honra de entrevistar o agrônomo Sebastião Pinheiro. Estamos contando com a ajuda do Rubens Onofre Nodari, do Antônio Tomás da Silva. Aliás, Antônio Tomás Júnior. E queríamos saber do Sebastião, afinal, o que são esses tais transgênicos? Nodari pode nos ajudar, talvez, nessa resposta. E, por outro lado, eles vão mesmo acabar com a fome dos pobres do mundo? Eu costumo conversar com agricultores e na decodificação de linguagem para um agricultor, eu sempre gosto de trazer muita alegria, muita simplicidade. Eu digo sempre a ele, por mais que você coloque junto uma ovelha e um bode caprino, eles não vão conseguir ter filhotes. São espécies diferentes. O agricultor sabe disso. Sabe que pato, casado com galinha, não tem condição de dar um bicho novo. O agricultor também sabe que quando ele quer um animal mais ligeiro que o boi, que é forte, e não tão rápido quanto o cavalo, que é frágil, ele pode produzir esse animal fazendo um cruzamento entre um jumento, o jumentinho choro, com uma égua. E nasce um animal que se chama burro, e esse animal tem uma característica que todo agricultor sabe, ele é estéril. Na natureza, as espécies estão separadas. O homem, em laboratório, com muito cuidado, com pesquisas muito valiosas, ele conseguiu fazer com que características de um animal, ou de um vegetal, ou de um inseto, de um ser vivo, possam ser transportados para outro dentro do laboratório. Quando você tira uma característica hereditária ou genética de um ser e transporta para outro, por exemplo, uma característica de um pato, e passa para um porco ou para um peixe, nós estamos criando um ser novo que é um organismo transgênico. Então, uma característica de resistência a herbicida que foi tirado de uma bactéria e transferida para a soja, faz com que essa soja seja uma soja idêntica à outra, muito parecida, mas não é a mesma. Assim como o fruto do casamento do jumento e da égua é um outro ser. Isso na natureza são casos raríssimos que existem. O jumento, casando com a égua, produz um ser que tem uma característica de ser estéril. Ele não é um transgênico. Mas quando você faz em laboratório e transporta essa característica, sim, você tem um ser novo e a gente diz transportou genes transgênicos. Isso leva perigo, leva risco, leva incertezas, incertidumbre? Sim, leva. Por isso há uma discussão. Aquilo que é feito no laboratório está recém começando a ser feito e precisa ter uma avaliação. O professor Nodari pode dar uma definição sobre o transgênico. Eu, quando converso com agricultores, quero que eles entendam o transgênico numa linguagem assim, ou um operário, uma pessoa simples entenda esse transgênico. E aí ele vai dizer, puxa, é feito no laboratório, é retirado, então é uma coisa mais complexa, mais sofisticada, não é uma coisa natural? Não, não é. É uma coisa muito mais complexa, muito mais... Quando se fala que transgênico vai acabar com fome, é uma segunda situação muito estranha. Geralmente quem tem um produto procura vender o seu produto. Esse produto transgênico precisa estar no mercado, precisa ser aceito pelo mercado. Então a gente vai maquiá-lo para lhe dar beleza, esconder as suas características ruins ou feias. Isso é papel do marketing de apresentação para que esse produto seja aceito. Fome é um tema que causa medo. É uma violência ritual que causa a qualquer povo. Fome e peste são as duas coisas. A terceira é a guerra e a quarta é a conquista, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fiquemos com fome e peste. Se você disser que vai controlar essas duas, você já está um tanto quanto satisfeito num plano acima do cotidiano. Isso que se faz. Se falou que iria acabar com a fome no mundo com a Revolução Verde. E ela aumentou absurdamente. Por quê?
porque os produtos se tornaram muito mais caros. E hoje todo mundo usa a argumentação política de que existe fome, quando na verdade nós podemos ter fome em qualquer cidade do mundo, inclusive em Washington, Estados Unidos. E a pessoa morre de fome lá, não por não ter comida, por não ter dinheiro no bolso para ter acesso a um abastecimento de um supermercado, etc., onde ele possa comer. A fome é um argumento político, é uma política social de muitos governos para manter as pessoas sob medo. Por isso que quando se diz que a safra vai ser de tantos quilos, na verdade, aquilo é uma imposição de medo sobre essa comunidade. É uma imposição de preço, é um controle. Quando, na verdade, se todos tivessem a liberdade de buscar a felicidade, a produção seria maior, mais tranquila. Por quê? Nós não teríamos aquele modelo plástico, duro, rígido, para que você vai produzir assim. Para produzir assim, você tem que pegar o crédito aqui, usar isso e fazer isso, porque isso é uma dominação. Então, o Prêmio Nobel de Economia de 1999, Amartya Sen, um indiano que estuda e tem sua vida acadêmica na Inglaterra, ele recebe o Prêmio Nobel pelo trabalho, a fome nos países pobres. E ele diz claramente, não é por falta de tecnologia, não é por falta de condições. É simples, única e exclusivamente por falta de políticas para acabar com a fome. Ela, então, é uma fome estrutural. Ela é uma fome montada. E, evidentemente, que essa fome montada faz com que se destrua alimentos na Suécia, ou na França, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, faz com que se faça dumping, se bloqueie e se criem mecanismos absurdos em certos países, em detrimento de populações, inclusive, num tema de congresso de geografia, um continente esteja fora do mercado mundial. A África não existe hoje. Eu estive há um mês atrás no Senegal, andando pelo interior do país. Eu nunca na minha vida tive tanta depressão, tanta tristeza, porque vi que uma cultura, uma civilização totalmente subjugada por interesses estranhos. Inclusive no hotel que eu estava com 600 paraquedistas ingleses, porque Serra Leoa estava em guerra civil. 400 paraquedistas franceses e 5 navios de guerra alemães, e eu ali no meio olhando aquilo, tenho até fotos, e eu olhando aquilo dizendo assim, interessante, eu nunca imaginei que a África fosse ainda uma colônia subjugada a interesses maiores. Dentro dessa realidade, quando se falar que os transgênicos acabarão com a fome, nós podemos dizer com segurança, sem medo de errar ou sequer pestanejar. Os alimentos serão mais caros, porque essa tecnologia não vai produzir alimento mais barato. Essa tecnologia vai toler a iniciativa do agricultor que abastece a mesa do cidadão brasileiro. A nossa cesta familiar é produzida por um tipo de agricultura que as transnacionais não têm interesse que existam. Elas querem dominar a produção de alimentos. E quem produz hoje, e aí tem uma coisa aqui que a gente conversou bastante lá com os agricultores quando falamos com lavagem, nós começamos a calcular quanto se colhe dentro de um hectare de milho. Não são 12 mil quilos de milho que nos interessam. Para aquela pequena propriedade, se colhia 2 mil quilos de milho, 70 abóbora de porco, ou melancia de porco, aquela abóbora branca que o porco adora, que a gente fateia e cozinha. Quantas abóboras vermelhas, abóbora de chimia se colhiam. E se nós somarmos tudo o que se colhia dentro daquele mesmo hectare, dá mais do que 40 toneladas. Então, as 40 toneladas de alimentos, como valor de mercado, é uma coisa, para commodities. Totalmente diferente. E nós não podemos pensar de outra maneira. Eu não posso chegar no Paraguai e tentar fazer com que o Paraguai coma aveia. O paraguaio adora mandioca. Eu tive até um choque. Eu tenho sangue negra, sangue indígena, e quando cheguei no Paraguai, o prato nacional deles é um prato de mandioca. E eu disse assim, isso é mandioca? Ele disse, não. Caraíba produz mandioca, nós só produzimos aipim. Vocês ainda não aprenderam a produzir mandioca. Eu disse, você está me dando uma aula de biotecnologia. Aqui no Paraguai não existe mandioca brava, só doce. Pode comer tranquilo. Essa é a realidade que nós vamos ter que trabalhar com isso. Fome tem que ser desmistificada, porque onde existe clima, onde existe biodiversidade, onde existe homem sujeito, não há fome. A fome é uma arma extremamente poderosa. Se ela era poderosa na mão do Império Britânico, Império Francês e Império Americano, eu tenho medo do poder que ela terá na mão do Império da Monsanto, ou da Singenta, ou de outro
grande conglomerado que venha a surgir. Eu tenho muito medo.